Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um encontro de educação financeira. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos louvar e vamos fazer o nosso culto? Então segue aí o vídeo que nós iremos louvar ao nosso Deus. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu. E pelo vídeo você já deu para perceber qual é o personagem da nossa história de hoje, né? Zaqueu. Quem tem essa Bíblia aqui ilustrada, a história de Zaqueu vai estar na página 345. E quem tem uma Bíblia dessa comum, normal, a história vai estar em Lucas 19, do 1 ao 10. Então, ó, a história de Zaqueu é da seguinte forma. Zaqueu era um homem bem pequeno, com baixa estatura. E Zaqueu soube que Jesus ia passar ali próximo onde ele estava passando. E ele ali teve uma ideia: eu vou ver Jesus. E ele correu para a multidão, só que a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele avistou, sabe o que? Uma árvore bem no caminho por onde Jesus ia passar. E ele subiu naquela árvore e ficou lá. Quando ele estava naquela árvore, de repente ele ouviu uma voz que diz assim: Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou para a sua casa, vou jantar na sua casa. E Zaqueu não acreditou que o próprio mestre Jesus estava ali falando com ele. Imediatamente Zaqueu desceu, correu daquela árvore e foi para a casa com Jesus. Lá eles conversaram bastante. E ali as pessoas ficaram julgando Jesus porque Jesus tinha ido para a casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu não era um homem que tinha muitos amigos lá não, na vila onde ele morava. Sabe por quê? Porque Zaqueu trabalhava para o governo romano e ele era cobrador de impostos. E Zaqueu tinha feito muita coisa errada. Zaqueu tinha roubado muitas pessoas, cobrado a mais. E as pessoas ali não gostavam de Zaqueu. E ali Zaqueu reconheceu que o que ele tinha feito era feio e era errado. E ele prometeu a Jesus que nunca mais ele ia fazer isso. E ele ainda disse que ia dividir metade dos seus bens e a quem ele roubou ia dar de volta 4 vezes mais. Então, ó, Zaqueu aprendeu uma grande lição, que devemos ser honestos em todas as situações.
Então, que eu e você possamos, dia após dia, se espelhar na história de Zaqueu, na parte em que ele se converteu e reconhecer que há um Deus que cuida de nós e que não devemos mexer naquilo que não nos pertence. Agora, vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos mais um conselho na Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos um coração segundo o Teu. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. Então, hoje nós iremos recapitular um pouco da nossa história que trabalhamos semana passada na educação financeira. Vocês lembram? Nós estávamos trabalhando sobre o conceito de necessário, itens necessários, itens supérfluos e itens desnecessários. Então, existem muitas coisas que nós usamos na nossa vida, no nosso dia a dia, que realmente são necessários. Outras a gente acha que é necessário, mas na verdade é desnecessário. E ainda sem falar nas coisas que são supérfluas, que daria pra gente viver tranquilo sem elas. Então, ó, aqui para vocês inteirar um pouco, o tio das crianças, da Bia e do Rafael, ele iria viajar para fora, para os Estados Unidos. E a mãe ali falou para eles da seguinte maneira: filhos, vejam só, os jogos que vocês gostam lá nos Estados Unidos é bem baratinho. Realmente, muitos jogos eletrônicos que vêm de lá são bem baratos lá. Porque lá é a empresa que faz, que fabrica, então sai menos impostos, que é justamente tipo isso que a gente estava falando na história de Zaqueu, né? Então, ali as crianças decidiram juntar o dinheiro para comprar os seus jogos, o que eles queriam. Aí nós podem ver, a família está sentada no sofá no livro de vocês, não é? E a Bianca pergunta: quantos reais vamos precisar juntar, mãe? Vamos precisar de dólares, filha. Esse é o dinheiro usado nos Estados Unidos. Tio André abriu a carteira e mostrou uma nota de $1 que ele tinha. Olha só como é a nota de $1. Então, ó, você já viu $1 ao vivo e a cores? Não? Então dá uma olhadinha nessa imagem aí. Essa imagem que você tá vendo aí é de $1. $1 é a moeda usada lá nos Estados Unidos. E você sabia que existem muitas outras moedas? Cada país tem a sua. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas aqui, ó, só para vocês entenderem um pouco. 3 coisas importantes nós precisamos nos perguntar antes de comprar qualquer coisa. A primeira coisa que você deve perguntar: eu preciso disso agora? Se você quer muito comprar uma coisa, você observa, olha, analisa e você vai para casa. Se realmente você precisar, no outro dia aquele desejo vai estar muito latente e você vai voltar e vai comprar. Agora, outra pergunta você tem que fazer: eu tenho dinheiro para esse item que eu quero comprar? Se você respondeu também sim, pode comprar. Outra coisa, o preço realmente está bom? Porque às vezes a gente quer comprar alguma coisa, mas o preço não está nada bom. Então é sempre bom ficar de olho nas promoções, observar os itens que o período que ele está ali mais em alta, mais em baixa. Então tudo isso tem que ser analisado. Se você responder essas 3 perguntas com a resposta afirmativa, com um belo sim, então você pode comprar esse item que você tanto deseja. Se você ficou na dúvida, espera mais um tempo. E se você respondeu uma ou outra aí não, então não compre, porque não vai ser uma boa compra. Então essas são as dicas de compras que nós devemos analisar sempre. Na página 17, vocês têm aí a atividade que é para vocês pesquisarem algumas moedas usadas, algumas notas usadas em outros países. Aí aqui nós temos 5 países, que é os Estados Unidos, a Argentina, a Suíça, o Japão e a Itália. Então essa vai ser a tarefinha de casa de vocês. Então, com a ajuda de um adulto, vocês irão fazer uma pesquisa qual é o dinheiro utilizado nesses lugares. Mas aqui, você acha que o mesmo dinheiro, hoje nós usamos o qual? O sistema monetário nosso brasileiro é o qual? É o real. Mas vocês sabiam que no Brasil nem sempre foi o real? O real é até novo, você sabia? Ó, nós no Brasil nós já tivemos
réis, cruzeiro, cruzado, cruzados novos. Essas foram as moedas daqui do Brasil. Todas essas já entraram em vigor por um período de tempo e agora o que está na ativa no momento é o real. Mas nós devemos ter alguns cuidados com o dinheiro. Você sabia? Existem pessoas, infelizmente, que fazem lavagem de dinheiro. Você sabe o que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando alguém ali faz cópias falsas de dinheiro e circula aí. E é muito perigoso. As pessoas que fazem isso, elas têm que ser detidas, têm que ser denunciadas e pagar, porque você já imaginou o quanto que vamos dizer, de prejuízo para quem pega uma dessa nota, porque não é válida. É como que você quisesse, por exemplo, comprar alguma coisa com um dinheirinho ali de brinquedo. Tem como? Não tem, não é? Pois é. Aí aqui, quais são os cuidados que nós devemos ter com o dinheiro? Eu quero que vocês analisem essa cédula aí de R$10 que está na imagem. A cédula de R$10, você tem que ficar atento porque ela tem alguns elementos. Então, ó, tem que ficar atento que a cédula tem que ter, acompanha aí no seu livro. Ou você pode pedir ao papai ou à mamãe uma cédula de R$10 para você analisar estes itens aí ao vivo e a cores. Então, ó, primeira coisa, ela tem que ter a marca d'água. Se a nota, a cédula não tiver a marca d'água, é uma cédula falsa. Segundo, ela tem que ter alto relevo. Terceiro, ela tem que ter o número escondido, que é o numeral da nota ali. O quarto, ela tem que ter o fio de segurança. Toda cédula tem essas características. A quinta é os elementos fluorescentes. A sexta é o valor, que é o número da nota aí. Nós temos quais são as notas que hoje acompanham o nosso sistema monetário brasileiro. Nós temos as de R$2, nós temos a de R$5, a de 10, a de 20, a de 50 e a de 100. Essas são as cédulas do nosso sistema monetário que estão em vigor no momento. Mas também temos as moedas. E as moedas, ela tem, quem já brincou de cara ou coroa? Ela tem os dois lados, né? Então, de um lado vai estar o valor da moeda e atrás vocês vão observar que tem elementos. Geralmente, principalmente aqui no Brasil, o Banco do Brasil, ele faz, o Banco Central, né? Ele faz as moedas para colecionadores. Quando teve aqui, por exemplo, aqui nas Olimpíadas do Rio, saiu várias moedas com várias modalidades, a moeda de R$1. E naquela época o dinheiro era ali só R$1, mas hoje já passou, né? Os colecionadores chegam a pagar bem muito mais do que R$1 para ter essas moedas na sua coleção, pois elas são edição limitada, ou seja, foram feitas poucas. Então quem tem, quem guarda, esse sim está guardando verdadeiros tesouros. A minha irmã, ela gosta muito de colecionar moedas antigas. Até agora ela não teve a sorte de conseguir uma moeda valiosa. Sabe por quê? Porque há algumas características para quem é colecionador. Porque às vezes você pode ter uma moeda de 100, 200, 300 anos atrás. Mas se for uma moeda comum, ou seja, que foram feitas muitas naquela época, o valor dela é pouco. Mas se você tiver uma moeda antiga e que tinha sido poucas na edição dela, vamos dizer assim, 30 moedas de cruzados. Você já imaginou? Ali, ó, aquelas pessoas que têm essas moedas são verdadeiros portadores de pequenas fortunas. Então, ó, queridos, a atividade é simples. Vocês irão pesquisar quais são as moedas, o dinheiro usado nesse país. Aí em cima tem o nome de cada uma para você ligar para a bandeira. E aqui tem assim, na página 19. Na hora da despedida, Estrela veio correndo com as crianças, que sempre fazia aquela festa com ela. Quem lembra quem é a Estrela? A Estrela é a cachorrinha, né? E assim, antes de ir embora, tio André contou mais uma novidade. Estava aqui falando com a mãe de vocês e ela sugeriu que a Estrela ficasse com vocês durante nossa viagem. O que vocês acham?
Essa foi a melhor notícia da noite. Rafael e Bianca saíram correndo e comemorando até a garagem. Que festa, né? Então as crianças aqui, ó, amavam ficar com a cachorrinha do tio. E aqui na parte de baixo tem assim: antes de dormir, Rafael contou à mãe sobre o novo projeto da escola. A professora disse para começarmos a separar brinquedos que não usamos mais e que não estejam quebrados, porque logo teremos uma novidade. Eu ainda não sei o que é. Esse era o projeto que a gente ia fazer lá na nossa sala de aula, onde vocês iriam selecionar os brinquedos, as roupas, os calçados que não dessem mais para vocês e fazerem doações para pessoas que tivessem necessitadas. Então, assim, nós estamos à distância, mas a causa ainda é nobre. Então, se você tem roupas e calçados e brinquedos que você não usa mais, estão em bom estado, doe. Escolha alguém aí próximo, ou se você não conhecer, tente entrar em contato com alguma igreja, com alguma ONG, e as pessoas que irão receber estas doações podem ter certeza uma coisa, meus queridos, irão ficar muito agradecidos. E sem falar, sabe de quê? Que às vezes você pensa que você está ajudando o próximo, quando na verdade você está se beneficiando, sabe por quê? Porque fazer o bem é muito bom. Você se sente, sabe o quê? Como um representante de Deus aqui na terra, sabe por quê? Porque o próprio mestre diz que quando nós ajudarmos a um destes pequeninos, estaremos ajudando a eles. Então, queridos, a nossa aula de educação financeira está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Realize a atividade e até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.